Olá pessoal, um bom dia a todos vocês, espero que todos estejam bem, uma boa semana de Páscoa e eu queria hoje no vídeo esclarecer a vocês que já está disponível no site do fornecedor Blender 3D a versão 3.5, que é a versão mais recente aí disponibilizado pelos desenvolvedores. Eu estou utilizando aqui a versão 3.4.1 e a função desse vídeo é explicar como é que vocês podem fazer para baixar a nova versão. Bem, para baixar a nova versão, é importante que vocês entrem no site blender.org, tá pessoal? Você digita um blender.org aqui no navegador, eu estou usando o Google Chrome, e aqui vocês vão ter a opção de baixarem o programa ou conhecer as novidades referentes ao programa. Eu não vou falar sobre novidades porque, dentro do possível, eu vou apresentando alguns recursos que podem ser disponibilizados pela essa nova versão. Então, para eu poder baixar a versão, eu clico em Downloads e eu sou levado a uma página que vai me permitir eu baixar a versão que está disponível aí para o meu sistema, que é o Windows 10. Veja que ele aparece aqui, ó, a versão para o Windows, e ela tem 277 MB. Apesar de ser um programa poderoso, o Blender 3D tem um pequeno arquivo de instalação. Como eu estou usando a versão 3.4, eu não queria instalar essa versão 3.5 sem antes saber se eu estou propenso a ter problemas com a nova versão. Eu tenho uma condição, ó, de abrir essa página aqui de baixo e vocês vão ver que eu tenho versões para o Windows, tanto no formato instalador, que é o que vocês estão vendo lá em cima, como no formato portável, que é o formato que vai permitir eu baixar um arquivo compactado, que pode ser baixado para uso em um pendrive, uma outra mídia removível, e posso executá-lo sem precisar instalar no meu sistema. Mas eu tenho também as versões para o Mac, da Apple, e o Linux. Como o meu caso aqui é baixar a versão portável, eu clico e vocês vão ver que aqui eu tenho baixado a versão no formato .zip, que é a versão portável. Mas eu baixei também a versão instalável. Então, quando eu for lá para a página, vocês vão notar que eu tenho os dois arquivos, o instalável e o portável, que eu vou experimentar antes de instalar ele diretamente na máquina. Dentro de um pendrive ou de uma mídia, eu posso usar o botão direito, já que eu estou usando aqui o Google Chrome. Eu vou selecionar o arquivo e clicar com o botão direito, e como eu tenho o descompactador WinRAR, eu vou extrair a pasta desse arquivo aqui para dentro desse diretório download. Então eu clico em extrair aqui e vocês vão notar que mais embaixo aparece a pasta. Antes, porém, de usar o programa, há um detalhe. Voltando à página lá do nosso equipamento, é preciso eu entender se esse programa vai rodar bem com a minha máquina. Então, para poder compreender isso, eu clico aqui nessa opção em cima, chamada Requirements, são os requerimentos. Quando eu clico, vocês vão ser levados para uma página em inglês, dizendo os requerimentos mínimos para que vocês rodem a máquina. Caso você não entenda o inglês, vocês podem usar aqui o botão direito do Google Chrome e podem traduzir para o português a página. E aqui vocês vão ver que ela foi traduzida diretamente. Para esse programa funcionar, vocês vão ver que ele roda do Windows 8.1 ou superior, no Windows 10 e no Windows 11. No macOS, para quem tem a versão 10.15, e tenha o Apple Silicon Intel 11.0 em diante. Nas distribuições do Linux usando o Glib C 2.28 ou mais recente, tá pessoal? Agora vamos olhar com mais atenção mais aqui embaixo, são os requisitos do hardware. Para que a tua máquina possa rodar de forma positiva, você tem que ter um requisito mínimo de uma CPU que seja quad-core, 4 núcleos, e que tenha um sistema de 64 bits. Caso o seu seja de 32, não vai funcionar, tá? E que tenha o suporte SSE2, que tenha pelo menos 8 GB de RAM. Se sua máquina tiver 4 GB, você vai ter problema. Você pode até rodar, mas vai ter problemas, tá? Que trabalhe com a exibição Full HD, que é de 1920 por 1080 pelo menos, e que a placa gráfica compartilhe pelo menos 2 GB de memória de vídeo. Se não tiver isso aqui, meu amigo, blebléu, vocês vão ter problema durante a execução de alguns recursos. E que também trabalhe com o acelerador gráfico, que é a OpenGL 4.3. Em breve, talvez isso aqui mude, tá? Agora que o equipamento tenha pelo menos de 10 anos, que atenda esses requisitos que aqui estão. Agora, os requisitos recomendados estão aqui, ó.
octa-core, que tem a 64 bits, 32 GB de RAM, um monitor que exiba 2560 por 1440, mas também vai funcionar com Full HD, não se preocupe. Uma placa gráfica com pelo menos 8 GB de memória de vídeo RAM. Se tua máquina não atender esse mínimo, vocês vão ter problema. Agora também é necessário que vocês olhem mais embaixo quais são as placas gráficas suportadas. Algumas vocês poderão ter problema de bugs durante a execução de determinadas funções. É importante que vocês tenham os drivers atualizados das suas placas gráficas. É bom que vocês pesquisem se sua placa está de acordo com as prévias de requerimentos feitos pelo programa. Então, feito isso, vocês podem vir na aba para baixar a tua versão aqui. No caso, eu vou usar a portável e, como eu já baixei e já extraí, aqui está a pasta que eu posso usar no pendrive, numa mídia, em qualquer lugar, para executar sem precisar instalar no equipamento diretamente. Então, eu entro nela. Aqui vocês vão ter o acesso Blender Easy. Então, vocês vão vir aqui, clicar nessa opção Blender Easy e vocês vão entrar justamente nessa página de configuração. Vai aparecer a tela inicial da versão 3.5. E nela vocês vão ver que eu tenho a versão gráfica. Cada versão tem uma tela diferente. Aqui eu tenho um Quick Setup, que vai me permitir eu fazer as configurações rápidas. Então eu posso determinar qual idioma que eu quero. Geralmente eu deixo no inglês, mas se você quiser no idioma em português, é só vocês clicarem aqui em Brazilian Português. Os atalhos aqui, que são shortcuts, eu vou deixar no formato Blender atual. Quem quiser usar os atalhos das versões mais antigas, que é a 2.7, é só usar essa opção aqui. Então, o Spacebar eu vou definir qual é a função que eu quero para a barra de espaço. Quando eu clico ela, eu posso fazer com que ela seja um tocador de animação. Posso usar como uma barra de ferramentas, para quando eu clicar a barra de espaço, apareça as ferramentas que eu queira. E posso usar também como um pesquisador. Quando eu clicar, ele vai aparecer uma opção para eu poder descrever o que é que eu quero pesquisar junto ao Blender. Geralmente eu uso aqui como play, porque eu quero que quando clicar a barra de espaço, ele já execute a animação que eu tenha feito. Para quem tem a versão 3.4, uma versão mais antiga instalada no equipamento, vai aparecer essa opção aqui, Load, de acordo com a versão que vocês tenham instalada. Se eu clicar aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar as configurações que eu tinha naquela última versão e vai jogar para essa versão atual aqui, que é a versão 3.50, ou seja, a sua interface gráfica, de acordo com o que você determinou, vai aparecer como aparecia na sua antiga versão. Mas eu não quero, eu quero experimentar, então eu posso clicar em Save New Settings, e em Save New Settings eu entro na área com a interface ainda não configurável. Aqui eu posso configurar de acordo com o gosto que eu deseje, e queira que ele sempre inicialize naquela condição. Basta eu clicar aqui em File, em Defaults, e vocês clicam em Save Startup File. O que é que ele vai fazer? Ele vai salvar sua interface de acordo do jeito que você queira que ela inicialize. E caso você tenha um arrependimento para que ele volte à condição de fábrica, vocês podem vir aqui novamente em File, Defaults, e clicam em Load Factory Settings. E aí ele faz com que a sua interface venha para essa condição novamente. Uma boa semana para vocês, uma boa Páscoa e até o próximo vídeo. Grande abraço.